Carona Rural, uma volta ao interior do Rio Grande do Sul, Criciúmal. Tudo bem? Inscreva-se, curta o nosso conteúdo, siga o nosso canal. E hoje nós vamos te levar para Esquina Uruguai. Aqui está a RS 305. Bora lá? A localidade de Esquina Uruguai fica a poucos quilômetros da cidade. Consta da sua população chegar em 1938. Lajeado, Estrela e Venâncio Aires foram municípios de origem para familiares Verli, Leonardi, Bel, Kistner, Simeonato e Klein. Casais, em sua maioria, novos, recentemente casados. Sofreram muito. O meio de transporte para chegar à localidade eram carroças, puxadas a cavalo, e também cargueiros que traziam em mudanças, machados, enxadas, foices e utensílios para o dia a dia. Chegamos à parte considerada principal da localidade de Esquina Uruguai, né? Acredito e provavelmente onde também residiam os primeiros moradores. Aqui tem uma residência bem na parte mais alta agora. Logo aqui abaixo nós temos o ginásio da localidade de Esquina Uruguai. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma das tradicionais igrejas, inclusive, dessa comunidade já de muitos anos, e que agora inclusive teve uma mudança na sua geografia, porque com o iniciar das possíveis obras do asfalto da RS 305, essa aqui é a igreja evangélica da comunidade. Ela ficou bem rente ao barranco, né, que vai ser a rodovia, mas a gente vai dar uma chegadinha lá, vamos aproximar um pouco para mostrá-la mais de perto, para a comunidade que nos acompanha, tanto quem morou em Esquina Uruguai, quem ainda eventualmente está residindo na localidade também, né? Sabemos que o êxodo rural faz parte, infelizmente, né, das comunidades do interior, mas aqui o pessoal até fez uma abertura para pelo menos um pequeno acesso, e realmente ela ficou bem em cima da parte do barranco das obras que estão acontecendo já há alguns meses. Aqui, ó, ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da comunidade e localidade de Esquina Uruguai. Aqui está a escadaria dela, que infelizmente lá de baixo não tem mais acesso, né? Então por isso que foi feito esse acesso na lateral. Lá a gente vê o ginásio da comunidade e a igreja, ainda utilizada pelos seus fiéis, acredito eu, né? Provavelmente está aqui, ó, com a data de fundação da mesma: 15 de maio de 1980, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da localidade de Esquina Uruguai. Olha, aqui tem um antigo pavilhão, que eu acredito servia também para festividades, anexado provavelmente ao terreno, né, da comunidade. Deixa eu ver se ela está aberta. Igrejas geralmente estão abertas, mas a gente sabe que o pessoal também mantém ela fechada, até muitas vezes para não entrada de alguém em horário indevido, e devem abrir provavelmente só
quando acontece algum culto para a comunidade. Mas aqui mostramos a igreja evangélica da comunidade e localidade de Esquina, Uruguai. A gente vai relatando, né, ao longo do vídeo um pouco da história da localidade e a nossa viagem segue. Ao ouvir moradores, data de 1945, que seria a primeira casa comercial da localidade, pertencente à família Hetzel, uma serraria de Erich Arnolds. Já o primeiro açougue teria sido de Avelino Simeonato. A partir de 1960, aí sim, uma estrutura comercial ali estava. Funilaria, ferraria, sapataria e inclusive uma marcenaria. Aqui cruzamos pelas obras da RS 305, que irá ligar, futuramente, Três Passos a Criciúmal, seguindo até o município de Horizontina, com uma ligação asfáltica, uma obra de muitos e muitos anos aguardado pela comunidade. Nessa região também, a gente chega à próxima localidade de Bela Vista. Esquina, Uruguai, interior de Criciúmal. Estamos em um dos pontos tradicionais e bem conhecidos, o chamado Açudão, aliás, muito bem estruturado agora recentemente. Acho que houve uma negociação, parte de um novo proprietário, enfim. Mas está muito bacana, muito bonito, um local muito conhecido. Depois a gente vai dar uma passada mais próxima a ele, né? Aqui estamos na frente do que era e foi construído como um abatedouro de peixes. Até não sei como está sendo utilizado agora, mas o que eu quero mostrar para vocês, o que mais chama a atenção,
aqui e que faz parte da história. Pena que está completamente cadeado o portão e eu não tenho acesso, né? Mas eu farei desta forma. Vou esticar o braço para vocês poderem ver. Aqui está uma das mais antigas escolas, certamente, de toda a região, em madeira, né? No estilo das chamadas brisoletas, exatamente. Aqui ela foi instalada também há muitos anos, um projeto na época do governo do estado. A gente vai explicar ao longo do vídeo com um pouco mais de detalhes do que se tratava. A ideia, inclusive, segundo eu soube, é que esta aqui seja restaurada. Ela deve ser levada, quem sabe, à cidade para ser restaurada posteriormente e construída em seu padrão, que era, aliás, uniforme, não é? Em tantos e tantos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós também a tivemos. Escola Egon Trentini. Tá aí ao nosso lado, a quadra. Eu lembro-me da gente ter vindo em eventos festivos, juninos e esportivos, inclusive, nessa quadra da escola da localidade de Esquina Uruguai, que ainda, claro, está também em atividade, mas agora o período de férias, então um ar mais quieto, assim vamos dizer, apesar de sabermos que as escolas do interior estão com poucos alunos, né? Muitos hoje buscam as sedes em cidades e enfim, formam-se posteriormente, buscam também o estudo fora do município. Casa Familiar Rural, também tem uma passagem, a sua história, que teve uma unidade, foi trazida esta ideia aqui para formar jovens, especialmente ligados ao campo. Eu acredito que muitos deles acabaram ficando aqui também. Eu vou dar uma volta, ver se eu consigo filmar a escola, uma parte um pouco mais frontal. E aqui à nossa frente a capela Nossa Senhora de Fátima, da comunidade católica da localidade de Esquina Uruguai. Também certamente um ponto religioso muito tradicional da comunidade. Temos a igreja evangélica, como a gente mostrou anteriormente, e aqui está a capela Nossa Senhora de Fátima. Muito próxima, né? Lá está o ginásio municipal de esportes e a gente pode visualizá-lo também. Assim como eu falei a ponte anterior, o açudão, a brisoleta, e aqui a escola Egon Trentini. Deixa eu dar uma caminhadinha aqui para ver se eu consigo uma parte um pouco mais frontal, mostrar a escola, mas acredito que o portão, pelo que eu vi também, é fechado nesse período, né? A gente observa uma manutenção da parte da frente, em especial, inteira ainda. Aqui temos o ginásio da localidade, né? O ginásio, eu me lembro de um salão de madeira que nós tínhamos aqui, e hoje, já há muitos anos, aliás, a Sociedade Esportiva Recreativa 31 de Outubro, da localidade de Esquina Uruguai, um ginásio. Tem uma trilhadeira daqueles modelos mais antigos aqui na frente. Tem uma rapaziada tomando mate lá. Bom dia, tudo certo? E aqui a gente vai tentar chegar na escola, mas realmente ela está fechada. Ó. Comercial Scherer, quem recorda aí da família Scherer, por muitos anos uma propriedade dentro do setor agropecuário, né, e produtivo daqui. Lá cruza um caminhão na RS 305, eu estou vendo que tem muito trabalho em obras aqui. E aqui a gente consegue visualizar de frente, ó, que eu falava para vocês. Deixa eu passar pela grade para a gente mostrar de forma um pouco mais límpida aí. Os caminhões aí, girando. Escola Estadual Egon Trentini, da localidade de Esquina Uruguai, certo? Então tá aí o educandário que a gente comentou, e com a possibilidade de mostrá-lo um pouco mais de frente. Uma escola muito tradicional em nossa comunidade. E eu lembro-me muito bem também, com jogos escolares, ainda já e na época de menino, né? Ter a participação de alunos que provavelmente não eram apenas da Esquina Uruguai. Eu acredito que, inclusive, Laja do Bugre e localidades próximas aqui também passaram no seu período escolar, não é? Vamos seguir? Carona rural pela Esquina Uruguai, interior de Criciúmal.
Muito bem. E buscando um pastinho para o bicharedo, nós paramos aqui na esquina Uruguai, encontro o seu Ari Schlosser. Tudo bem, seu Ari? Tudo. Que prazer estar aqui. Tava lidando, seu Ari? Sim, sim. E daquele estilo clássico ainda, né? Vou buscar um pastinho de elefante com aquela foicinha tradicional. Claro. Para quem serve o alimento. Sim, sim, sim. É. A gente pega isso aqui para dar os pijareiros no potreiro, porque não tem o que pastar mais. A grama secou bastante, Isso, né? isso. A gente observou isso. O senhor mora logo aqui pro lado de baixo. Quantos anos, seu Ari? 55. 55 anos. Vem da sim. onde? O senhor é nascido onde? Eu nasci em Venâncio Aires. Isso. Aliás, de onde muitos de lá vieram, né? Sim, sim. Eu nasci em Venâncio Aires, tinha 1 ano e vinha para Humaitá. Para Humaitá. Isso. Linha Bonita Humaitá. E daí a gente veio para cá. Né? Isso, e morando há 50 e poucos anos aqui. Como é que era a esquina Uruguai naquela época, quando o senhor chegou? O que o senhor lembra? Ora, aqui tinha de tudo na esquina Uruguai. A gente, sapataria, açougue, mas tinha de tudo. Um comércio estabelecido, né? Eu passei agora vindo de lá filmando o caminho, a gente sempre faz um roteiro e falei sobre a importância do salão, a escola hoje lá, a Brisoleta ainda está ali, a escola estruturada. Sabia que tinha serraria, até iria pedir para algumas pessoas sobre isso, era um comércio cheio, né? Cheio, não tinha dúvida, sapataria tinha de tudo. Isso. E há 50 anos atrás, como é que o senhor vem nessa propriedade? Como é que era a propriedade aqui? Era do seu Euclides Dutra. Aham. Sim, daí a gente comprou isso aqui, daí a gente veio morar aqui. E uma propriedade bonita, bem estruturada. Sim, claro. Pequena propriedade rural como a maioria, né, seu Ari? Sim, sim. Isso. Sim. Dentro da dificuldade daquela época, faltava o que aqui? Como é que era quando começou tudo? Como é que vocês trabalhavam na lavoura no dia a dia? Sim, nós plantava fumo. E criava porco. Então a gente, enquanto que tinha dívida, a gente fazia isso. E com vaca de leite, a gente vendia leite. E daí a gente não precisava vender muito leite, mas sempre sobrava uns trocos para fazer o rancho e tudo, sempre. O primeiro objetivo, o senhor fala uma coisa que eu ouvi de muitos dos nossos primeiros habitantes da região e moradores daqui. O primeiro objetivo era pagar as contas. Não deixar nada para trás. E dali em diante ter um lucro para a família para comprar alguma coisa. Né? Isso. E o principal, eu tenho 2 filhas, a gente mandou estudar as filhas. Sim. Porque a gente sabe como é difícil lidar na lavoura, né? Exatamente. Então eles, graças a Deus, que eles estão bem hoje. Onde estão os filhos hoje, seu Ari? Uma está em Ijuí, ela é advogada lá em Ijuí, e a outra está em Curitiba, a Liane. Mas muito bem, certamente, de estrutura familiar, porque o pai, a mãe, a história toda da família se voltou a isso, né? Isso. Passando um caminhão, ponto de resgate também de trânsito. Eu vou deixar o senhor trabalhar. Lhe agradeço demais por uns minutos de atenção, porque eu acho que essas são as histórias que a gente precisa contar. Esse soja hoje está na base da ceifa, que na época da foicinha, certamente foi quando tudo começou, né? A gente colhia 200 e poucas sacas sempre. E sempre na base de foice. Isso. Daí eu e o vizinho Paulo Riga dali, nós se ajudamos. Então nós colhíamos na base de 400 a 500 sacos. Os 2 vizinhos. 2 vizinhos. Trocando ajuda um para o outro. Isso, era na base da trilhadeira, né? Isso. Cortava de manhã, amontoava e trilhava no final da tarde, né? Isso. Torcendo para não chover naquele dia. Sim, isso. Seu Ari, saúde e vida longa para mim. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Tenho certeza que a família vai ver esse nosso vídeo especial aqui. Muito bem. Obrigado e bom trabalho. Pode seguir na lida aí que eu vou filmar o senhor voltando para casa, então. Valeu. O senhor não vai viajar agora nas férias? Não, nesse momento ainda não. Eu estou visitando alguns familiares e estou fazendo carona rural aqui. Esse é o principal objetivo aí. Abraço, seu Ari. Valeu. Ari Schlosser. Eu que agradeço a atenção demais e por parar conosco alguns minutos contando a história da sua vida também junto à localidade esquina Uruguai. Aqui está a propriedade. Logo aqui adiante a gente vai até a esquina Mendonça já, né? Vamos girar, ver se nós encontramos mais algum morador aqui da comunidade para a gente poder conversar um pouquinho.
nosso Carona Rural, no interior de Criciúmal, e hoje eu estou feliz porque eu consigo ouvir, quem sabe um pouco, além do nosso histórico e nossa proximidade familiar. Está aqui o tio Nelo do Vettorello. Tudo bem, tio? Tudo bem. Tudo na Santa Paz. Estava na lida. O que o seu Nelo do Vettorello estava fazendo? Estava fazendo um sabão de álcool comum. Isso. Aproveitando o dia. Aproveitando o dia. Oi, dona Lúcia. Sim, claro. Tudo bem? Bom dia. A senhora tem uma ligação maior, acho que, com a comunidade de Esquina Uruguai, porque quando criança chegou até aqui, depois acredito que vieram casados morar para cá, é mais ou menos assim? Assim, eu nasci em linha Fátima, Bom Jardim. Bom Jardim. Pertencia para Boa Vista. Isso. Hoje é Nova Candelária. Aham. Isso. E daí eu vim de lá, morar em Esquina Uruguai com 6 anos de idade. Pois é, por isso que eu comecei o papo primeiro com a dona Lúcia, porque com 6 anos de idade venho morar na localidade que a gente está mostrando hoje, ali na propriedade da família. Ah, isso aí, isso aí. Quantos irmãos na época? Pequenos, escadinha, como é que funcionava? Nós éramos entre 7, daí ali nasceu o Antônio, que é o menor de todos. Entre 7 irmãos que vieram até Viemos ali. lá, isso, viemos de Bom Jardim. Aliás, Linha Fátima. conta um pouco pra gente a história da família, que eu acredito foi uma das pioneiras a construir também a localidade, né? Ajudar. Isso faz mais ou menos o quê? Eu tinha 56, então tinha 6 anos, hoje eu tenho 75, então fazem 69 anos que estamos morando em Esquina Uruguai. 69 anos. 69. Eu encontrei o seu Ari Schlosser agora há pouco com um carrinho de mão, com um pastinho levando pro bicharedo. Ele disse que está mais de 50, então dona Lúcia está ainda mais tempo. Como é que foi o início dessa localidade? O que a senhora lembra um pouco, dona Lúcia? Mas olha, a gente era criança, mas não foi fácil. Naquela época não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, era tudo no suor, como se diga, né? A carne dentro das latas de banha para Dentro da dourar? lata de banha, caneava um porco, a minha mãe colocava banha dentro de uma lata e fritava a carne num tacho e colocava na lata de banha. Tudo pequena propriedade, plantando os grãos que nós conhecemos, mas numa escala bem menor, provavelmente, né? Porque assim, naquela época não se comprava semente, a gente tinha tudo caseira. Era semente de milho, feijão, arroz. Isso tudo a gente colhia. Sim. Pro nossos alimentos, a gente tirava tudo da terra. Era difícil comprar alguma coisa, era o sal e o açúcar. É que era o básico, né? O básico. E algumas coisas e muitas buscadas fora daqui também, né? Iam de carroça, iam, enfim, adiante os pais, os donos de propriedade buscar para sustento da família, né? Sim, o que faltava aqui se buscava mais longe, né? E como é que foi na escola, dona Lúcia? Como é que a senhora começou os estudos? Eu comecei na aula com 9 anos, Aqui? aqui na Esquina Uruguai. A escola foi construída pela comunidade? Foi construída pela comunidade. O professor era o Léo Ritter, hoje é falecido, infelizmente, mas muito bom professor. O que eu aprendi de bom foi com o professor Léo. Agradeço hoje, no final que está lá morando no céu, mas agradeço. Com certeza. Sim. E daí era assim, era uma sala de aula. Construída onde? Onde hoje está a Onde está a igreja católica. Eu filmei a igreja católica justamente mostrando ali o ginásio, a igreja, a Egon Trentini, a Brizoleta. Então vamos por parte de alguém que deve saber muito disso. A primeira escola onde está hoje a igreja católica. Onde está a igreja católica Nossa Senhora de Fátima, assim. Ali era mais de 100 alunos numa sala só. Só que assim, ó, tu não escutava um pio de um aluno. Era lá com o professor, a atenção era lá no professor. Isso aí. E hoje em dia a gente mudou tudo, né? Não é mais como era. Mudou e infelizmente a falta de atenção hoje, quem sabe, deixa com que as pessoas, ou faça com que as pessoas até aprendam menos. Na época, tudo que se tentava aprender se conseguia, porque dava-se atenção ao professor que estava na frente. Ao professor, isso aí. 100 alunos numa sala de aula. Mais de 100 alunos numa sala. Tu não sabia quem estava sentado atrás de você. Era a atenção, era lá no professor. Tá, começaste ali e depois, tu te lembra da sequência? Daí então destruíram aquela escola e foi construída a Brizoleta. Isso. Aí continuamos ali, daí veio mais professor. Dona Lúcia, a senhora lembra que ano foi construída essa Brizoleta aqui? Eu vou pesquisar para colocar no nosso vídeo. Mas mais ou menos em que ano? Mas olha, não faço nem ideia. Isso foi um projeto do Brizola, né? Do Brizola, no isso estado aí. Inteiro, né? Sim, a maioria dos municípios foi construída escola brasileira. Brizoleta. E daí depois, inclusive, nessa estrutura ficou a Casa Familiar Rural, né? Isso aí. Eu lembro disso. Daí eu trabalhei 5 anos na Casa Familiar, fazendo comida para os alunos. Sei, na sequência, ficou ali? Fiquei ali, isso aí. E a Egon Trentini surgiu depois também, então? Sim, depois a Egon Trentini. Primeiro de tudo era a Escola Princesa Isabel. Isso. E daí trocaram o nome para Egon Trentini. Qual é o motivo, eu não sei, né? Isso eu não sei te dizer. Hoje em atividade ainda, né?
Tá em atividade, Mas com sim. bem menos do que Sim, 100 alunos bem- numa sala só. Bem menos aluno. Dona Lúcia, e essa sequência depois da história, o seu Ari até me citou, aqui tinha muito comércio. Tinha sim. O que tu lembras que tinha aqui? Mas ali tinha serraria, tinha marcenaria, tinha sapataria, tinha moinho, e tinha açougue. Açougue, veja só. Sim, tinha isso tudo tinha. Tá, e depois de moça conheceu o Néldo Vettorello. Eu conheci o Neldo. E aí acabaram casando e vindo pra cá ou morando já aqui logo? Não, daí nós fomos morar em Vista Alegre. Tá, então Sim. agora nós vamos falar Eu com... casei na Capela Nossa Senhora de Fátima, que naquela época eu era catequista. Aqui. Sim, daí eu coordenava a missa, limpava a igreja e era catequista, anos ali. Muito bem. E aí, de repente, o seu Néldo veio morar pra esquina Uruguai também. Vem. Tio Néldo, há quantos anos aqui? Nessa propriedade ou Aqui localidade? uns 20 anos mais ou menos já. É, 40 anos já. Aqui. 40. mais de 40 anos. Sim, Caramba! sim. Escuta, outra situação que eu quero levar para as pessoas que nos assistem. A vida inteira ligado à lavoura. Sempre, É isso? sempre. Sempre. Trabalhando e buscando essa produção Sim. de grãos, o que é possível. 23 anos eu estava sozinha aqui na lavoura, ela trabalhou no estado, né? Isso. Na escola em Sozinha. Isso, na escola, na esquina gaúcha, tia E trabalhava, eu né? tocava lavoura e me fazia comida, toquei 23 anos solito. Muitas dificuldades, mas eu acredito que muito resultado positivo, né, tio? Muito. O seu Ari Schlosser me disse uma coisa bem interessante aqui na frente. Eu pedi como começou a propriedade, o que eles faziam, e ele disse, olha, nós plantávamos, falava dos grãos num primeiro momento, e o objetivo primeiro era pagar as contas. Isso. Depois o que sobrava a gente ia comprando o que precisava. Certo. Seu Néldo, eu acho que isso é uma coisa da tradição dos antepassados. É. Primeiro deixar as coisas em dia, né? Tudo em dia, para depois partir para outra, né? Alguma dificuldade que passaram aqui na esquina Uruguai, alguma coisa assim que marcou vocês, que conseguiram superar depois do tempo? Por exemplo, sem energia elétrica, provavelmente por muitos anos, né? Não, aqui não. Aqui Já tinha? Tinha, quando eu vim tinha. Ah, é? Já tinha quando vieram morar aqui? Sim, tinha. E as secas derrubaram algumas vezes a produção? Mas isso é uma coisa de tradição, que faz parte, né? Tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Olhar para o futuro sempre, Mas né? sempre, né? As sociedades sempre estiveram ativas aqui também, cavalheiros, damas, né? Lembra? Sempre ativa, né? Mas eu não, a sociedade não participava, mas não era muito... Gostava muito do futebol, pelo Não, que eu lembro, futebol, né? sim, aí- E aonde é que o Néldo ia no futebol aqui perto? Aqui no Palmeirinha. Eu no- falei sobre isso hoje de manhã. O pessoal de Lajado Bugre vinha para a esquina Uruguai. De esquina Uruguai, então ia para o Palmeirinhas. Fala um pouco Palmeirinha. disso. Não, mas aí a gente gostava muito, né? Isso. Inclusive nos anos 90 eu fui campeão, acho que 6 ou 7 vezes campeão ali. Treinador da equipe, Treinador, lembro, né? E depois faltou do pessoal se empenhar, né? Sim. Depois que eu larguei, digo, para mim chega. E tá, terminou o time, parou, né? E digo mais uma, cada vez menos gente pelo interior Menos também gente, não está falta fácil, gente aqui. Jogar no Palmeirinha foi mais de 15 embora para Lajeado, Porto Alegre. Limpou Isso. o time, né? Mas, Na época que eu era treinador, eu tinha 20 e poucos jogadores para escolher, um melhor que o outro. Né? isso. Com o passar do tempo vai mudando, né? Vai mudando. O ginásio está bem ativo ainda, até com horários de futsal. O pessoal de vez em quando Tem, joga ali, né, tem, no né? esporte. Mas também pouca gente, né? Isso. Pouca Vem gente da cidade às vezes para fazer. Vem. Dona Lúcia, para a gente finalizar, Fala, eu Cláudio. filmei as duas igrejas, a evangélica e a católica. Vocês são de descendência italiana e eu acredito que trouxeram isso também na raiz da família. Isso aí. Comunidades religiosas, Isso aí, né? Isso aí. Sempre mantendo elas ativas Sempre ainda. mantendo o que os pais ensinarem nós, né? Isso. Isso aí. E a gente tenta ensinar isso adiante. Certo? Seu Néldo, Dona Lúcia, muito obrigado. Que momento especial. Se vocês precisarem de um espião bom para ajudar na lida, agora nós chegamos, então vamos continuar nela. Tem que ser das panelas. Nas panelas, tá bom. Tem um ali, olha. É, Anthony, vem cá, Anthony. Vem perto do nono aqui. Olha, Vem 23 perto. anos eu sempre tinha um neto para cuidar. Ah, é? Sempre teve um neto girando por aí. Sim. Traz tua bola junto que tu ganhaste. Claro. Primeiro era o Leandro, depois o Igor e agora esse. Isso, vem aí, Anthony. Faz um tchau aí que a família vai te ver também. Abraço, amigão. Dá uma mãozinha, quero ver se tá bom no futebol. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Dá uma... Boa! Carona Rural segue sua viagem.
Concluímos assim o nosso passeio, a valorização pela história, mas com um objetivo: mostrar também como hoje estão as localidades do interior. Estamos iniciando por Criciúmal, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Deixe nos comentários alguma sugestão, algo que possamos ter esquecido. Nós não temos o conhecimento pleno e total de toda a história da nossa gente, mas temos um orgulho muito grande em poder mostrá-la. Siga também, deixe o seu like e vem com Carona Rural. Até a próxima!